Eu sou Consuelo, sou catequista há mais de 20 anos aqui na cidade de Acopiara. E para falar um pouco dessa alegria de ser catequista, eu vou fazer uma memória de como foi esse início, como foi esse meu sim para essa vocação belíssima que é ser catequista. Quando eu estava terminando o sacramento da Crisma, eu recebi o convite de uma pessoa que já era engajada na comunidade. Na época eu morava na Vila Esperança, e essa pessoa, ela participava lá da comunidade, era uma das líderes da comunidade e tinha interesse de ser catequista, e ela também estava terminando a Crisma junto comigo. E aí, de repente, nesse meio de aventura de jovens, a gente meio que ficou assim, será que nós somos capazes? E aí a gente decidiu ser catequista. A partir de então, depois do sacramento da Crisma, a gente resolveu e nós fomos. Ficamos um ano como catequista de primeira Eucaristia, e a gente ajudava na comunidade, participava na comunidade, porque o jovem, ele é assim, ele quer ter esse sentimento de participação, ele quer participar, ele é um jovem que gosta de fazer as coisas. Claro que às vezes pesa muito essa questão de compromisso, porque os jovens nos finais de semana eles querem se divertir um pouco, né? E você doar um pouco do seu tempo, principalmente no final de semana, que não compromete os estudos quando se é jovem, que se estuda, às vezes a gente se reluta assim um pouco, mas para mim foi muito gratificante, porque lá na Vila Esperança, como vocês conhecem, é um local onde os jovens eles são muito criativos. E aí quando você pega essa criatividade, onde você pega esse esforço, essa dedicação e põe para algo que é bom, que é fortalecedor, isso é muito bom. E aí a gente ficou na turma de Eucaristia por um tempo, ajudando na comunidade, e o sentimento de pertença era muito bom pra gente, né? Só que nem sempre foram só coisas boas, não. Muitas vezes a gente escutava de outros jovens: por que vocês estão perdendo o tempo de vocês no final de semana, podendo estar fazendo outra coisa, para alguma coisa que vocês nem ganhar por isso? Mas esse ganhar financeiro, não importava pra gente, porque a gente ama quando a gente está numa comunidade, quando a gente está servindo, que a gente sabe que tem pessoas que tá junto com a gente e que tá fazendo algo de bom. E aí, com o tempo, eu fui ficando cada vez mais fortalecida na fé. Tive a oportunidade de fazer escola catequética lá em Tianguá. Eram 3 etapas, onde a gente passava um bom tempo lá em Tianguá e estudava. E participava de assembleias, participava de encontros em outros lugares. E todas as vezes quando a gente estava nesses lugares, que eu estava nesses lugares, eu ficava muito feliz, porque assim, você percebe que você não está sozinha no lugar, onde você sabe que tem outras pessoas que também querem contribuir com o projeto de Jesus Cristo. E uma vez eu lembro que no meio de alguns comentários, eu participava, muito participativa, sempre gostei de falar, de participar, de falar um pouco do que eu entendia, né? E um padre olhou para mim e ele disse assim: que Deus te abençoe e que você nunca desista. Naquela época, para mim, aquela palavra desistir foi tão forte que assim, oxe, esse padre tá pensando o quê? Que eu sou mulher de desistir? Por que eu iria desistir? Mas porque a gente tinha assim aquela alegria de estar na catequese. A gente via nas crianças a emoção delas de quando a gente falava sobre Jesus Cristo, e via o quanto elas ficavam felizes. E as dinâmicas que a gente fazia não era aquela coisa tão tradicional, porque a catequese nunca foi considerada uma sala de aula. E quando a gente levava um encontro para as crianças, onde elas se sentiam felizes, aquilo me deixava feliz também. E quando o padre disse aquilo, eu entristeci, fiquei sem saber por que ele tinha dito aquilo, né? Mas tempos depois, quando a maturidade vai bater na nossa porta, a gente vai compreendendo que as palavras, elas são assim mesmo. Porque tem muitas dificuldades que fazem com que a gente, às vezes, desista. Aí, quando veio a maturidade, comecei a trabalhar, comecei a faculdade e engravidei, tive filhos. E esse tempo a qual eu tinha só para catequese, ele foi sendo dividido entre outras responsabilidades, que também era a minha missão de estar cumprindo elas, né?
E quando minha filha nasceu, por um tempo eu me afastei da catequese. E eu sempre lembrando daquelas palavras que o padre tinha dito. Na época eu tinha ficado triste porque eu pensava que nunca ia acontecer uma situação de desistência, né? Mas é aí que nada, porque a gente sabe, gente, porque nós temos também outras situações, outras missões, outros trabalhos. Mas a gente continua. Aí logo depois eu voltei, agora já está com alguns anos que eu voltei para a Paróquia São Francisco, onde estou muito feliz mesmo. Nesse período de pandemia, tá? A gente tá um pouco triste, mas meus catequizandos, eles mandam mensagem: ei, vamos continuar, ei, vamos fazer a catequese online. Eu disse: minha gente, não é bem assim que funciona, porque assim, a gente precisa de